Dá? Então, não tem... A minha noiva maravilhosa, cadê ela? Ela sempre reclama que eu fico com o microfone longe. Então não tem desculpa, porque assim dá pra escutar também, né? Tá vendo, Sussu? Tá tranquilo. Amém, galera? Amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Você que não está, você vai ficar, amém? Primeira coisa, eu queria avisar vocês a respeito do nosso TED, vai ter o TED aí. Quem que já fez inscrição? Quem que não fez? Por que você que não fez ainda? Alguém viu meu stories hoje? Bem idiota, né? A gente é livre, irmão, amém? Para brincar e para... Amém? Amém? Hoje eu tenho uma palavra para vocês, muito bíblica. Quando eu digo isso, eu quero dizer que a gente vai ler muito a Bíblia hoje. Você trouxe sua Bíblia aí? Amém? Pega a sua Bíblia, levanta sua Bíblia aí. Amém? Eu tenho orado, eu tenho buscado. Você que não trouxe a Bíblia, você trouxe o celular, né? Cara de pau. Estou brincando, não tem problema não. Eu tenho orado esses dias, eu tenho buscado, e isso tem queimado no meu coração, de que nós vamos ser um povo que conhece mais a Bíblia, amém? A gente se move nos dons espirituais, a gente se move no profético, mas a gente vai ser profundo na Bíblia também. E eu tenho tratado isso no discipulado, eu falei assim, vamos sair do raso, né? Hoje ficaram até meio tonto a galera lá, vamos sair do raso. É hora da gente se aprofundar na Bíblia, amém? 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 Não se esqueça, no final faça a inscrição do TED. Eu vou estar lá, o pastor Dito vai estar lá, o Tabendi vai estar lá. Pastor Tom Molinari, pastor Leandro Vieira, vai começar às 10 horas da manhã, vai até 10 horas da noite, vai ter corredor de fogo, amém? Amém? Vai ter palavra também, amém? A reação tem que ser a mesma, gente, amém? A reação tem que ser a mesma, amém? Hoje eu queria começar o culto fazendo uma coisa que o pastor Joe ele sempre faz. Eu devo fazer errado, mas não tem problema, pega a sua Bíblia, aí ele repete comigo, ele fala assim que eu acho legal, essa é a minha Bíblia. Aí se você está com o seu celular, abre aí seu aplicativo do celular, eu tenho certeza que você não vai ficar falando no WhatsApp, mas vai abrir a Bíblia. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, eu vou aonde ela diz que eu posso ir. Hoje eu vou ser ensinado a palavra de Deus. Hoje eu vou ser ensinado a palavra de Deus. Meus olhos estão abertos, meu coração está aberto. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos. Alguém já viu ele fazendo isso? Eu fiz parecido? Nunca serei o mesmo. Repete tudo comigo. Nunca serei o mesmo. Amém? Amém, Senhor, te damos graças por essa noite, Pai, que possamos nos deleitar na sua palavra, que hoje o Senhor possa nos dar entendimento, Pai, a respeito do que o Senhor tem para ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler muitos versículos, espero que o Alexandre ali consiga me acompanhar. Se ele não conseguir me acompanhar, vai tomar depois, estou brincando. E eu quero ler com vocês agora no começo, Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. Romanos 7, capítulo 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer o que é bom. Pois o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 11. O que concluiremos então? Estamos na posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3, versículo 23. Vitor, que é isso? Misericórdia. Não é mesmo? Ou não? Vocês estão lendo, acompanhando comigo? Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Irmãos, Romanos é o livro que eu acredito que é o livro mais mal compreendido dos nossos tempos hoje em dia. Romanos é o tipo do livro que você não pode pegar e ler ele como você lê os outros livros. Romanos não é um livro que você pode fazer como, por exemplo, você faz com Efésios, Filipenses, que você senta para ler no seu devocional, você lê 2 capítulos, amanhã você lê mais 2, amanhã você lê mais 2, hoje eu vou ler Romanos 1 e 2, amanhã eu vou ler Romanos 3 e 4. Romanos é um livro que você não pode fazer isso, porque se você faz isso no livro de Romanos, você vai perder o que o autor está querendo dizer. Romanos é uma continuidade de pensamento. Romanos, Paulo está escrevendo Romanos ali, e ele está desenvolvendo um pensamento, ele contrapõe, ele mostra o que ele quer dizer, ele mostra um pensamento, ele contrapõe e mostra o que ele quer dizer. Romanos é o livro da Bíblia, irmãos, que se você não lê ele no contexto dele, e pega versículos soltos, versículos separados, vai dar problema. Todos esses versículos que eu falei aqui, são versículos que a gente faz música a respeito, são versículos que a gente constrói uma teologia a respeito, são versículos que a gente prega a respeito, mas são versículos que estão totalmente fora de contexto. Sabe, a gente exalta isso com a nossa justiça humana, com esse negócio de justiça humana que a gente tem. O mal que habita em mim, o pecado me domina. O pecado me domina, eu não consigo fazer nada, eu sou escravo da lei e do pecado. E a gente pega esses versículos em Romanos, e a gente não entende o que está realmente dito ali. Eu costumo brincar, a gente lê Romanos 5, 6, mas a gente esquece de ler Romanos 8. A gente lê Romanos 2 e 3, mas não lê Romanos 4. E eu quero nessa noite te dizer o contexto desses versículos. Romanos 7, que foi os 2 primeiros versículos que a gente leu, os 2 primeiros textos que a gente leu, o bem que eu faço, esse eu não consigo fazer. Romanos 7, ele está dentro de um contexto, irmão. Romanos 7, ele está dentro de um contexto. Romanos 7, Paulo está fazendo a diferenciação entre a antiga aliança e a velha aliança. Romanos 7, Paulo está fazendo a diferenciação entre a aliança da lei e a aliança da graça. E fazendo isso, ele mostra como é que o povo, eles habitavam nessa antiga aliança. Entenda, irmãos, que Deus, ele é um Deus de aliança. Diz a pessoa do seu lado, Deus, ele é um Deus de aliança. Deus, ele é um Deus de aliança. Todas as vezes que Deus, ele quis se relacionar com os seres humanos na terra, ele estabelecia uma aliança. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus estabelecendo alianças na Bíblia. E existem 2 principais que a gente traz esse contraponto, a aliança da lei. Que aliança da lei é essa? A aliança que veio por meio de Moisés, que veio por meio dos 10 mandamentos. A aliança da lei e a aliança da graça, a aliança estabelecida e inaugurada por Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Digam amém. Existem essas 2 alianças, e Paulo começa a escrever capítulo 7 falando a respeito de aliança. Sabe como é que ele começa o capítulo 7? Romanos 7, versículos de 1 a 4, ele começa dizendo assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto esse alguém é vivo? Versículo 2. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento. Sabe o que Paulo está escrevendo aqui? Sabe o que Paulo está começando a falar? Assim, olha, eu vou falar a respeito da lei com vocês, e vocês conhecem a lei funciona assim, é como um casamento. Acredite, irmão, ele não está falando de casamento aqui. A lei é como casamento, quando você vai para o altar e você fala assim: eu aceito você como minha esposa, eu aceito você como meu marido. O que acontece lá nos filmes que a gente vê, nos casamentos que a gente vai? Eu vos declaro marido e mulher, até que a morte os separe. Versículo 3. Não tira não, continua comigo, Alexandre. Versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda está vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto por Deus. Você não entendeu nada, mas tudo bem, eu vou te explicar. Sabe o que ele está falando? Que a aliança, Deus é um Deus de aliança. E vocês que conhecem a lei é uma aliança. A lei, eu disse para vocês, as 2 vezes, aqui o panorama, são a respeito de leis. E a aliança, toda aliança feita com Deus, ela é até a morte.
E Deus estabeleceu, assim como o homem com a sua esposa, estabeleceu a aliança dele, Deus, com a humanidade, por meio da lei. E essa aliança só poderia acabar com a morte de um ou de outro. E Deus, ele não pode morrer. E nós não conseguiríamos cumprir essa aliança. Então Deus, ele fala: já que você não pode morrer, eu vou enviar o meu filho, que vai ser como você, destituído da sua glória. Ele viveu como homem e morreu como homem, finalizando essa aliança que precisava de uma morte para se terminar. Vocês estão comigo? Olha só, o contexto de Romanos é esse. A gente era casado com Deus em uma aliança, na aliança da lei. E alguma coisa precisava acontecer para essa aliança acabar. Então, a gente não era digno de cumprir toda a lei. A gente não era digno de cumprir a lei. Então, Ele mesmo mandou o Seu Filho para tomar o nosso lugar. Ei, Jesus, Ele morreu no nosso lugar. No nosso lugar. Não é que, no nosso lugar, gente, Ele era para a gente estar lá, e Ele estava lá no nosso lugar. E nós não precisamos mais fazer isso. Ele morreu e Ele acabou um casamento. Ele acabou uma aliança e Ele inaugurou uma nova aliança. A aliança da graça. Vocês estão comigo? Digam amém. E Paulo começa a falar, capítulo 7, sobre aliança. E ele vai dizer, olha, na antiga aliança, quando Jesus, ele não morreu, no nosso antigo casamento, era assim que funcionava. Ainda que a gente tivesse no nosso íntimo o desejo de obedecer a Deus, a lei do pecado do nosso corpo, ela agia sobre nós. Ainda que eu quisesse fazer o bem, o mal que eu não queria fazer, esse sim eu fazia. Porque debaixo da lei, nenhum justo sequer foi encontrado durante toda a humanidade. Nenhum justo sequer foi encontrado. Por isso que Jesus Cristo teve que vir e ser justo no nosso lugar. Nenhum justo sequer, sabe? Ele está falando ali da antiga aliança. E ele continua dizendo que ele morreu para cumprir essa aliança e estabelecer uma nova aliança. Romanos 7, versículo 4 diz: assim mesmo, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto por Deus. Você saiu de um casamento e entrou em outro, irmão. No dia que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você sai de um casamento e você entra em um outro casamento. Você entra em uma nova aliança. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Diga amém. E nós vamos continuar a ler Romanos 7, ele vai mostrar que essa era a nossa natureza. Ele vai falar, será que o problema era a lei? Claro que o problema não era a lei era boa. O problema estava em nós, o problema estava na nossa natureza. Todos foram destituídos da glória de Deus. Nenhum justo sequer foi encontrado. Entendendo que fomos destituídos da glória de Deus, éramos pecadores. Precisávamos de alguém para nos salvar dessa condição. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, e independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus, agora é mediante a fé em Cristo Jesus, para todos aqueles que creem. Não existe mais distinção. Romanos 3 também tem um contexto, irmão. Esse aqui é o contexto de Romanos. Nem o justo sequer foi encontrado. Mas no presente, Romanos 3, versículo 21 a 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer aqui? Irmão, sabe o que eu estou querendo te dizer aqui? Sabe o que Romanos fala, irmãos? Que a gente não está numa guerra para matar a nossa carne. Como a gente cresceu acreditando. A gente não está numa guerra. Ei, Romanos diz várias vezes, vocês foram mortos com ele. Vocês estão mortos para o pecado. Vocês estão mortos. Por que você está querendo matar algo que já está morto? A sua velha natureza, ela já está morta. Por que você está querendo lutar e bota a culpa do seu pecado na sua natureza, se a sua velha natureza, ela já está morta? Entenda que o batismo, o ato de se batizar nas águas, ele não é algo simplesmente bonitinho. Ele não é algo simplesmente, me molhei. Agora, eu creio em Jesus e eu me molhei. Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou vocês não sabem
que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, também fomos batizados em sua morte. Versículo 4, portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ei, o batismo, irmão, sabe o que significa? Sabe o que acontece no batismo? Quando você entra na água, a sua velha natureza está ficando ali. Quando você entra na água, você está sendo igualmente batizado na morte, assim como Jesus foi. E quando você sai das águas, você já não é mais velha criatura, e nova criatura. E eis que todas as coisas se fizeram novas. Entenda que a sua velha natureza ela já está morta. Se você está aqui, confessa Ele como seu Senhor e já passou pelas águas do batismo. Algo sobrenatural acontece. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, esse é nova criação. Irmãos, a palavra nova do grego, ela significa um protótipo. Sabe o que significa um protótipo? É você construir algo que nunca foi feito. Sabe o que é ser nova criação? Não é o novo, tipo assim, que nem a Apple, né? Ela lança o iPhone 6, lançou o iPhone 7, lançou o iPhone 8, não é o novo iPhone. Não é tipo assim, você espera como vai ser, né? A câmera vai melhorar, o sistema vai ficar mais rápido, o celular vai ficar mais bonitinho. Não é isso, irmão. Protótipo é algo que nunca foi feito. Ei, você é nova criação, você é um novo tipo de humanidade na Terra. Você é nova criação, você é uma nova criação de Deus aqui na Terra. Você não é o novo humano, não era o velho novo você, é o inédito você aqui na Terra. Fomos feitos nova criação. Romanos 5, versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim mesmo, pela obediência de um único homem, muitos serão justos. A Bíblia está dizendo, irmãos, o pecado ele entrou por meio de Adão. O erro de Adão, por meio do erro de Adão, reinou a morte. Mas agora, pelo acerto de Jesus, reinaremos eu e você em vida, numa qualidade de vida chamada vida eterna. Entenda que quando a gente fala que Jesus ele veio e ele não resolveu essas situações, a gente está dizendo que o pecado de Adão, ele não foi suprido. O acerto de Jesus não foi capaz de suprir o erro de Adão. Será que o erro de Adão foi maior do que a obra que Jesus fez na cruz? Será que o erro do Adão de um homem foi maior do que o acerto de um grandioso Deus? Jesus jamais. Quando você tem fé nessa obra dele, você é justificado. A justificação agora ela acontece por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Entenda que a sua nova natureza, ela deseja obedecer a Deus. Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu vim aqui nessa noite te dizer, irmão, que quando você aceita Jesus como seu Salvador, sabe o que acontece? Acontece a aliança descrita que Jesus falou que ia acontecer. Naqueles dias o Espírito Santo ele habitaria em vós, e ele ia ensinar você a respeito de toda a verdade. Ele é quem ia te convencer a respeito de todo o pecado. Ei, irmão, eu quando decidi converter de verdade, quando decidi vir para o Senhor Jesus Cristo de verdade, em estar em comunhão com a igreja, os meus desejos mudaram, os meus gostos mudaram. Eu frequentava lugares que eu não quis mais frequentar. Irmão, se isso não aconteceu com você, algo está errado. Sabe, eu tenho uma notícia ruim talvez para você. Se você vier para a igreja, se você aceitar Jesus como seu Senhor, alguns gostos que você tem, eles vão mudar. Algumas tendências que você tem, elas vão mudar. É natural, porque a sua nova natureza, ela deseja obedecer ao que o Espírito Santo fala, ao que ele deseja. Adão pecou, e por isso entrou a morte no mundo. Entenda que o salário do pecado é a
A Bíblia fala, Deus falou, no dia que você comer, Adão, dessa fruta, desse fruto, certamente você morrerá. É isso que a Bíblia diz. Adão, ele come da fruta, do fruto, sei lá, da maçã, né, da amora, do figo, sei lá. E a minha pergunta para vocês, ele morreu? Ele comeu e caiu no chão duro? A não ser que ele tenha morrido espiritualmente. O pecado, irmão, ele traz uma morte espiritual. O pecado, irmão, ele traz a sua cauterização da sua consciência de Deus. Quando a gente peca, a gente está perdendo a nossa identidade de fé. Quando a gente peca, irmão, a gente perde a gente está adoecendo a nossa saúde espiritual. O pecado, ele traz morte espiritual. E eu tenho uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Sabe, tantas outras palavras, a gente fala elas na igreja, a gente fala elas num contexto de igreja, mas são palavras tão mal compreendidas, e uma delas é pecado. Você sabe o que significa pecado? Perguntei para o seu lado, o que é pecado? Responde para ela. O que é pecado? Pergunta para ela, o que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? A gente fala tanto de pecado, o que é pecado? Aí, né, uns podem falar, pecado é você, sei lá, pecado é cometer algo horrível. O que é pecado? Já se parou para perguntar, o que é pecado? Pecado é você cometer um ato de, sei lá, insolência com Deus? O que é pecado? Ei, irmão, sabe o que significa pecado do grego? A palavra pecado. Sabe o que ela significa? Você nunca mais vai esquecer isso. Amém? Combinado? A palavra pecado, ela significa errar o alvo. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. A gente fica, sabe, se perguntando, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Irmão, sabe o que é pecado? É tudo aquilo que faz você errar o alvo. Que alvo? Talvez você esteja aqui e você nem tenha um alvo. Como é que você vai acertar algum alvo se você não tem alvo? Como é que você não vai pecar se você não tem um alvo? Você só acerta um alvo se você tem um alvo, você concorda comigo? Se você está aqui, Vitor, não tem um alvo, irmão. Como é que você vai acertar o alvo? Como é que você vai fazer a coisa certa? Se você não tem um ponto para você ir, se você não tem algo para você perseguir. Pecado é você errar o alvo de acordo com a concordância strong. E eu quero te dizer que o nosso alvo, ele é Cristo. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ei, o seu alvo está para frente nessa noite. Tira os seus olhos do passado, irmão. Tira os seus olhos daquilo que aconteceu, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Acredite, quando você fica remoendo o seu passado, você acha que você está aí, mas eu não mereço, justiça, eu preciso me justificar. Ei, quando você fica remoendo o seu passado, você está deixando de apontar para o seu alvo, para o futuro, que é Jesus Cristo. Sabe o que é pecado? É você errar o alvo. Tanta gente sem alvo. Tanta gente sem alvo. E nós estamos aqui nessa geração para estabelecer um alvo. Jesus Cristo, para estabelecer um alvo. Santidade. Santidade é um alvo. Você não tem que ter não alvos. Você não tem que ter coisas que eu não posso fazer. Você tem que ter um alvo. Chega desse papozinho. Não posso. Tatuagem, picha, não fica. Ei, irmão, chega de não. Nós temos um alvo que é Cristo. Pelo amor de Deus, irmão. Aplauda o Senhor com alegria. Nós temos um alvo. Nós temos um alvo que é Cristo. Chega desse papo. Ei, no seu relacionamento com Deus, isso faz com que você atinja o alvo que é Cristo. Simples. Isso faz com que você atinja o alvo
qual é o alvo que você está seguindo? Pronto, já sei. Quando alguém me perguntar qual é o alvo que você está seguindo, onde você quer chegar? O que você está buscando? Não, que papo chato, cara. Isso já passou, o Pedro já falou aqui semana passada. Ei, é um tempo de maturidade. Algumas coisas a gente tem que deixar para trás. Chega desse papinho. Ai, pornografia é pecado. Pelo amor de Deus, irmão. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é santidade ao Senhor. Você sabe o que significa santidade? Vamos lá. Você sabe o que significa santidade? Meu alvo é santidade. O que é santidade? O que é santidade? Sabe o que a palavra santidade significa? Separado. Você ser santo é você separado. Você ser santo é você ser separado. Será que hoje você se enxerga separado para Cristo? Em Cristo? Será que as suas atitudes hoje mostram que você está separado? Será que no meio da sua faculdade, onde todo mundo bebe, onde todo mundo faz sexo, será que você hoje tem santidade separado? Um alvo que é Cristo. Irmão, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Eu vim aqui nessa noite te trazer um alvo. Eu vim aqui nessa noite te trazer um sim. Eu não vim aqui te trazer, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não. Eu vim aqui nessa noite te estabelecer um alvo e um sim. Um sim para a gente seguir. Só assim somos verdadeiramente felizes. Só assim somos verdadeiramente quem nascemos para sermos. Vitor, se você está me dizendo que a minha velha natureza já morreu, se eu morri com Cristo quando eu passei pelas águas, por que então existe o pecado? Porque quando a gente bota a culpa na nossa carne, eu pequei por causa da minha carne. É fácil. O que você vai fazer? Eu nunca vi alguém cortar a mão. Eu nunca vi alguém, vou me queimar. Eu nem quero que você faça isso, irmão. Amém? Mas quando a gente coloca a culpa na carne, é como se a gente não pudesse fazer nada. Mas eu quero te dizer que existe algo que você pode fazer sim. De acordo com Chris Walton, eu vou chutar essa bola no peito dele. De acordo com Chris Walton, o pecado, ele é motivado, a raiz dele está em duas coisas. Primeira coisa, o pecado pode ser um problema de imaturidade cristã. Imaturidade. Você fala como menino ainda. Você age como menino ainda. Está errando o alvo porque você está agindo como menino. E segunda coisa, o pecado pode ser um problema de influência espiritual. O pecado são essas duas coisas. Ou ele vem de uma imaturidade, ou ele vem de uma influência espiritual. E quando eu falo de influência espiritual, irmão, estou falando de libertação, falando de algo que aconteceu, que você precisa passar por um aconselhamento, que você precisa colocar essas coisas para fora, confessar essas coisas, clamar o sangue de Jesus sobre essas coisas, trazer a libertação sobre a sua vida. Mas a maior parte do pecado nas nossas vidas é por falta de maturidade. É por falta de maturidade. É falta de maturidade, irmão. Sabe? Todas as coisas, elas estão listas, mas nem tudo te convém. É maturidade você entender o que te convém. É maturidade você entender o que te convém. Sabe o que é maturidade, irmão? Maturidade é você ter hábitos saudáveis. Não é você uma vez na semana correr e falar que você se exercita. Não é você uma vez na semana ler um capítulo da Bíblia e falar que você lê a Bíblia. Maturidade é um hábito. É você ter um hábito de fazer coisas. Maturidade é você fazer aquilo que você tem que fazer, ainda que você não queira fazer. Sabe quantas vezes eu levanto e falo assim, cara, que vontade de ir para a UNB hoje? De 5 dias da semana, talvez um. Mas maturidade é fazer aquilo que eu tenho que fazer, ainda que eu não queira fazer. Eu vou levantar dessa cama, eu tenho que acordar, eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer isso. Maturidade é fazer aquilo que deve ser feito. Maturidade é você estabelecer hábitos. Maturidade é você ser praticante da palavra. Você crescer na prática da palavra. Você crescer na prática de pelo menos acertar o alvo, irmão. De acertar o alvo, estou acertando o alvo. Tiago 1, versículo 22, versículo 25. Eu já estou terminando. Amém? Você fala a palavra dura hoje? Não, né?
Versículo 22. Sejais praticantes. Alguém me arruma um paninho aí, molhou aqui o meu. Sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ei, se você está aqui hoje me escutando e você não fazer nada, você está se enganando a si mesmo. Vou ler de novo. Sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se você está aqui sentado me escutando e você não sair daqui e não fizer nada a respeito daquilo que você escutou, você está enganando a si mesmo. Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha no espelho, 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Irmão, a Bíblia está querendo dizer, olha, a Bíblia está dizendo que quando você escuta a palavra e você não faz nada a respeito dela, é como se você se olhasse no espelho e esquecesse do que você viu. Eu não me surpreendo de pessoas que vêm, que passam aqui e que às vezes fazem coisas que a gente até assusta aí fora. São pessoas que ouviram e não fizeram nada a respeito daquilo que elas ouviram. São pessoas que ouviram, viram o alvo, viram Jesus, não fizeram nada a respeito, saíram e se esqueceram do que viram. Eu quero que você saia daqui nessa noite e faça algo a respeito disso. Eu quero que você saia daqui nessa noite e faça algo. Irmão, saia dessa letargia. Ei, para de letargia, faça algo. Você sabe o que você tem que fazer. Isso é maturidade, não precisa aqui te dizer o que você tem que fazer. Você já tem o Espírito Santo que te convence de toda a verdade. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe com quem você tem que parar de andar. Eu não preciso vir aqui e falar assim, olha, sabe, para de andar com essa pessoa. Ei, você tem o Espírito Santo, eu não quero ser o seu Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você sabe com quem você não pode andar. Ah, meu irmão. Você sabe que talvez você tenha que excluir e bloquear alguns contatos hoje no WhatsApp. Eu não preciso dizer isso para você. Você sabe, irmão. Você sabe que talvez você precise sair daqui hoje e fazer um jejum desesperado. Você sabe que talvez você tenha que sair daqui hoje e fazer algo a respeito daquilo que Ele tem te falado. Que você tem que se fechar no seu quarto e entrar em oração, em adoração, buscar a Deus. Ei, você sabe. E se você escuta isso e não faz nada, irmão, é como um homem que se olha, vê o que ele é, sai e logo esquece. Salmo número 1 diz, obrigado, irmã, isso aí. Obrigado. Salmo número 1. Abre para mim, Salmo número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu sinto te dizer isso nessa noite. Existem rodas que não é para você sentar mais, irmão. Existem rodas que você não é mais para se sentar. Existem encontros que não é mais para existir. Você sabe com quem que eu estou falando com você. Existem encontros que não é para mais acontecer. Versículo 2. Continua, não para não. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, Ele medita de dia e de noite. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Pausa aí. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Essa palavra, essa frase, ela mexe muito comigo. Na estação que eu vivo hoje, essa frase, ela mexe muito comigo. Vitor, você tem um alvo e creia que no tempo certo você vai acertar esse alvo. Ei, o seu fruto vai vir na estação certa. Eu vim aqui nessa noite dizer que se você está prosseguindo o alvo, se você está com seus olhos virados para o futuro, o seu fruto vai vir na estação certa.
Não é antes, não é depois, não é adiantado, não é atrasado. É no tempo certo. Existe um tempo certo para as coisas acontecerem. As suas folhas, elas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecados na comunidade, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque, irmão, quando você não tem um alvo, e você encontra com pessoas que têm alvo, isso incomoda. Fala sério. Quando você chega perto de gente, vamos tirar do contexto da igreja, quando você chega perto de gente que tem planos profissionais futuros e você não tem nada, isso te incomoda. Mas eu quero te dizer que nessa noite você tem um alvo sim. E que você é feito justo nessa noite. Pois o Senhor aprova o seu caminho, mas o caminho dos ímpios, esse leva à destruição. Amém. Amém. Fomos chamados para a santidade. Fomos chamados para sermos separados. Santidade é o nosso alvo. 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 Algumas vezes você pode até errar o alvo tentando acertar, mas isso não faz com que você deixe de ser separado. Ser santo não é ser perfeito. E quem me conhece, eu faço questão de que saibam que eu não sou perfeito. Quem já sentou comigo para jogar um jogo sabe que eu não sou perfeito. Cadê a Yane? A Yane está aí? A Yane descobriu outra que eu não sou perfeito. Eu faço questão disso, irmãos. Eu faço questão disso porque as pessoas, Jesus, quando Ele se levanta, Ele começa o seu ministério, as pessoas da sua cidade que viram Ele crescer, rejeitaram Ele, porque elas disseram, não, a gente te conhece, mas eu quero criar uma cultura, que a gente possa olhar um para o outro e falar assim, eu te conheço, mas eu sei que você está fazendo o que você está fazendo pela graça de Deus. Vocês estão comigo aqui? Eu faço questão de mostrar para as pessoas, que eu posso não ser perfeito, mas que eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Quero dizer que nessa noite você tem um alvo. Esse alvo é Jesus Cristo. Esse alvo não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Sermos como Jesus. Sede santos como Ele é santo. Sede separados como Ele é separado. Coloque-se de pé nessa noite. Nosso alvo é obedecer a Jesus. O nosso alvo é avivamento. O nosso alvo é manifestação dos dons do Espírito Santo. O nosso alvo é libertação. O nosso alvo é pregar as boas novas, que o nosso Rei vive. O nosso alvo é trazer descanso aos cansados. O nosso alvo é trazer cura aos quebrantados de coração. O nosso alvo é declarar o ano do descanso do Senhor. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Alta voltagem, esse é o nosso alvo. O nosso alvo é influência. O nosso alvo é governo. O nosso alvo é santidade, é separado. O nosso alvo é integridade, é sermos completos. O nosso alvo é não negociar valores, não negociar princípios. O nosso alvo é ter namoros santos. O nosso alvo é ter casamentos prósperos. O nosso alvo é criar uma geração eleita. O nosso alvo é estabelecer o sacerdócio de Cristo. Esses são
os nossos alvos. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é comunhão. O nosso alvo é koinonia, é parceria. O nosso alvo é o céu na terra. O nosso alvo é céu na terra. Que aqui seja feita a sua vontade, assim como ela é feita aí nos céus. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite.